Boa noite a todos, mais uma vez sejam todos bem-vindos, agradecendo a presença de todos. Hoje nós estamos, excepcionalmente, hoje vamos fazer a apresentação, que a nossa presidente, a dona Neuza, fez uma cirurgia, está em recuperação. Hoje também, por motivo também de ausência de médiuns, né, que tiveram problemas também de saúde, não teremos os passes, teremos a palestra, mas a gente sabe que os nossos amigos espirituais estão todos aqui, os mentores dessa casa, e já estarão com certeza aplicando os passes, trazendo para cada um aquilo que cada um necessita, né? Para a sua saúde física, mental, espiritual. Como é de costume, a gente também pede licença aos mentores da nossa casa, à espiritualidade, ao nosso Mestre Maior Jesus Cristo, que inclusive essa casa leva o nome dele, né? E sempre fazemos a nossa oração inicial para já nos ajudar. E como sempre, a gente gosta de fazer também a oração que ele mesmo nos ensinou, o Pai Nosso, né? Vamos lá. Pai Nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixes cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, tanto do corpo quanto do espírito. Assim seja. Seja bem-vindo, nosso amigo Pedro, né? Pedro. À vontade, o microfone é seu. Obrigado. Boa noite a todos. Desculpa pelo atraso, que eu me confundi com o horário. Acreditava que era às 8 horas. Eu já estava com saudade aqui dessa casa. Eu estive aqui uns anos antes da pandemia e é bom retornar aqui e encontrá-los para a gente poder falar um pouquinho da doutrina espírita, para a gente poder falar um pouquinho do nosso irmão Jesus. Aproveitando, falando de Jesus, que ele fortaleça a todos nós na nossa caminhada, nessa jornada a qual nós nos encontramos, que nós possamos buscar o quanto possível nos aproximarmos desse grande irmão que nos ensinou, exemplificando como chegar mais perto do reino dos céus, ou como chegar ao reino dos céus. Por isso eu escolhi como um tema de hoje, para a gente conversar, caminha. Todo mundo aqui já conhece a história da conversão de Saulo de Tarso ao cristianismo, certo? Que ele estava a caminho de Damasco para prender Ananias, que era o grande divulgador na região dos ensinamentos do mestre, e às portas de Damasco ele foi interrompido por uma forte luz que causou-lhe uma cegueira, derrubando-o do cavalo. E quando se aproximou dessa luz, o mestre então perguntou para ele: Saulo, por que me persegues? Foi aí que ele compreendeu que essa perseguição ao Cristo, ao cristianismo, ele estava perseguindo não só mesmo ao Cristo, mas também a todo aquele povo que sentia no Cristo um Salvador. Foi aí que Saulo respondeu para Jesus: o que queres de mim? O mestre então recomendou que ele entrasse na cidade, que ele, dentro de 3 dias, ele mandaria alguém para passar os ensinamentos que ele deveria receber. Foi daí toda a história com Ananias,
voltou a visão de Saulo, e o Saulo começou a se aprofundar mais dentro dos ensinamentos do Mestre e começou a divulgar a doutrina do Mestre. Passado tantos anos, tantos séculos, nós recebemos o terceiro ensinamento, que é a doutrina espírita, e nós precisamos entender que a doutrina espírita, ela nos possibilita que a gente comece a pensar um pouco fora da caixinha, um pouco fora da nossa casinha mental, que a gente não compre as ideias como nos foram passadas até então, como verdadeiras, como as únicas. Nós temos nos deparado que a doutrina espírita, ela traz umas informações para nós muito relevante, muito importante para o nosso crescimento. E nós vamos dar uma pincelada em alguns trechos do Evangelho para a gente poder conversar um pouquinho melhor. O capítulo 18, muitos chamados, poucos os escolhidos. Nas instruções dos Espíritos fala lá: reconhece-se o cristão pelas suas obras. Aqui fica claro para nós que nós precisamos nos empenharmos em exercer tudo aquilo que a doutrina espírita nos proporciona. Tem o trecho do Evangelho também que diz que nós não devemos colocar a candeia debaixo do alqueire. Isso aí está dentro desse ensinamento. Do que vale nós recebermos todas as informações que nós recebemos da doutrina espírita, se nós guardarmos para nós, se nós não replicarmos para os nossos companheiros de jornada, se nós não colocarmos em prática tudo aquilo que o Espiritismo nos faz entender como correto, como os ensinamentos do Mestre. Então essa é uma das ideias que eu trouxe para que a gente comece a pensar fora da caixinha. A gente comece a entender os ensinamentos que nós recebemos. Ele é para nos fortalecer, é para nos trazer o conhecimento verdadeiro, porque o próprio Cristo fala: conhecereis a verdade e ela vos libertará. Nós estamos, através da doutrina espírita, conhecendo a verdade. Será que nós já nos sentimos libertos? Será que nós nos propomos a libertar aqueles que estão ao nosso lado de nós mesmos? Essa libertação ao qual fala, conhecereis a verdade, ela vos libertará, nós precisamos nos libertar de nós mesmos, porque somos nós os causadores do nosso atraso na evolução espiritual, intelectual e moral, porque nós ainda nos sentimos apegados à matéria no momento em que nós estamos. Nós gostamos muito das coisas que facilitam os prazeres da carne, mas nós relegamos a segundo plano aquilo que verdadeiramente alimenta os nossos espíritos. E nós precisamos voltar os nossos olhos para fazer o contrário, dar mais importância ao lado espiritual e menos ao lado material. O Evangelho no capítulo 12: sede perfeitos, amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos têm ódio, e orai pelo que vos perseguem e caluniam. Vejam, quando todo mundo se depara com essa mensagem: amai os vossos inimigos,
fazei o bem a quem vos odeia, e orai pelo que vos persegue. É fácil, no momento em que nós nos encontramos, nos imaginarmos fazendo isso, amar ao nosso inimigo. Nós já conseguimos fazer isso? Só que é necessário que a gente entenda que esse amai os vossos inimigos, ele tem um sentido muito diferente do que do sentimento que nós temos pelos nossos verdadeiros amigos. Aqui, quando ele fala amai os vossos inimigos, ele está dizendo que nós não desejemos o mal àquele que nos fez o mal, que nós não torçamos para que ele tenha quedas. Nós devemos sim buscar alguma maneira de perdoá-lo, buscar alguma maneira de orar para que ele receba o entendimento, o ensinamento que nós já temos, mesmo sendo pequeno, porque nós hoje temos a consciência de que todo o mal que nós fazemos para alguém, mais cedo ou mais tarde, ele retorna. Por isso é necessário que a gente busque, através das orações, que seja iluminado aquele nosso irmão que cometeu algum erro com a gente. É difícil? É complicado? Muito. A maioria das vezes nós não nos achamos ainda capazes de fazer isso, mas nós temos que ir treinando e buscando na nossa vida cotidiana eliminar, porque toda vez que a gente sente um rancor, um ódio de outra pessoa, aquilo faz muito mal a nós mesmos do que aquela pessoa. O homem de bem. O verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, amor e caridade na sua maior pureza. Nós praticamos essa lei de justiça, de amor ou caridade? Vejam quantas coisas que nós temos que pensar, quantas coisas que nós temos que refletir sobre a verdadeira justiça, porque às vezes nós queremos que seja feita a justiça de acordo com os nossos olhos, porque às vezes nós não nos achamos errados, e aí nós somos justos, porque o Pai que nos concede a vida, Ele é soberanamente justo, em tudo, e perfeito. Então nós precisamos também olhar um pouco sobre o que nós entendemos por justiça. A justiça, ela não deve beneficiar somente a mim, mas a todos de uma maneira em geral. Foi perguntado através do Kardec aos espíritos qual o verdadeiro sentido da palavra caridade como entendia Jesus. Benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. São 3 tarefinhas básicas que nós precisamos dar início para cumpri-las. Eu não falo que nós, dentro dessa encarnação atual que nós estamos, a gente possa sair dela já cumprindo algum desses órgãos, desses itens. Benevolência para com todos. Será que a gente consegue, até o final da nossa encarnação, que nós tenhamos mais 70 a 80 anos, ter benevolência para com todos os nossos irmãos? Será que nós conseguimos, nesse tempo, sermos indulgentes com as faltas que nos cometem? Eu não vou nem falar sobre o perdão das ofensas, porque esse é um pouquinho mais complicado. Porque quando a gente se sente ofendido, a gente parece que sente que tomou uma picada
fortemente dentro do coração da gente. A gente ainda não aprendeu a criar um escudo de amor ante essa picada. Então nós ainda não estamos preparados a praticar o perdão. Nós ainda remoemos muito facilmente a qualquer ofensa que nos é dirigida. Foi perguntado uma vez para Mahatma Gandhi se ele já havia perdoado alguém, e ele disse que nunca perdoou ninguém, porque ele nunca se sentiu ofendido. E nós, qualquer coisinha é motivo para nós nos ofendermos. Nós não conseguimos entender o ponto de vista das pessoas em relação a nós. Nós não conseguimos entender que de repente nós possamos estar num patamar um pouquinho acima de vibração que aquele irmão que está nos ofendendo. Então são coisas para pensarmos, são coisas para praticarmos. Se nós deixarmos para praticar tudo daqui a 10, 20, 50 anos ou na próxima encarnação, olha o tamanho da tarefa que está crescendo. Então é necessário que nós façamos um pouquinho de cada vez, porque fazendo um pouquinho de cada vez, quando nós menos esperarmos, nós já teremos feito um montão. E o que nos impede hoje de buscarmos as virtudes que o Cristo tanto exemplificou, tanto nos impele a buscar? O que nos impede hoje? Será que nós estamos nos sentindo numa zona de conforto que, depois eu vejo isso, agora eu estou preocupado, eu estou ocupado com outras coisas? Será que é a zona de conforto? Será que é o medo de nós cairmos na realidade e depois não ter como voltar? Porque no Evangelho também está escrito: a quem muito foi dado, muito será cobrado. Já imaginou se nós nos aprofundarmos muito nisso aqui e não fizermos nada com tudo que nós aprendemos? O quanto será cobrado de nós quando chegarmos no plano espiritual? Aí nós tornamos aqui a esse planeta novamente, buscando refazer aquilo que nós não fizemos. Repetência de ano. E nós já viemos repetindo isso há quantas encarnações? E vamos repetir mais várias, centenas delas. O Espiritismo, ele tem duas grandes funções. De quando eu comecei a falar aqui, uma delas é explicar e a outra consolar. Se nós nos atermos aos grandes ensinamentos dos mestres que trouxeram para nós, tudo que nós passamos nas nossas vidas deixou de ser aquela frasezinha que nós cansamos de ouvir: é da vontade de Deus. O Espiritismo explica que não é da vontade de Deus que o filho dele sofra, que o filho dele passe por situações difíceis. Ou será que Deus nos criou para sofrermos? Ou será que Deus nos criou para termos dificuldades? Que justiça seria essa? Então nós precisamos entender que as explicações que o Espiritismo nos dá, no Evangelho está ali escrito as causas dos sofrimentos atuais e as causas dos sofrimentos anteriores. Está tudo explicadinho
os momentos dos nossos sofrimentos, o porquê. O porquê que nós passamos dificuldades financeiras, por que nós passamos problemas de saúde, por que nós passamos problemas de relacionamento e tantas outras coisas que nós passamos nas nossas vidas. O Espiritismo vem esclarecer. E ele também vem consolar. Às vezes, algumas pessoas não compreendem esse consolo da doutrina espírita diante da perda de algum ente querido. A doutrina espírita ela não vem tirar a dor daquele sofrimento de ter perdido um ente querido. Ela vem te consolar. Ela vem te falar, te explicar que daqui a pouco você vai reencontrar com aquele ente querido. Ele só foi um pouquinho antes da gente, nos aguardando para uma nova jornada, para um novo encontro. Como diz o Edgar Miguel, o que são 80 anos diante da eternidade? Nós estamos vivendo uma vida que cheguemos a 100 anos, 120 anos. O que são 120 anos diante da eternidade? A gente não consegue comensurar esse tempo. Então é necessário que a gente comece a analisar as explicações da doutrina espírita, o consolo que ela nos oferece. E um dos maiores consolos é a gente entender que nada que a gente esteja passando nesta encarnação é para sempre. Ela tem um momento que vai cessar. Mas nós precisamos trabalhar para que, quando cessar essa dor, a gente não tenha comprometido um outro lado para que a gente passe por outra dor, por outro sofrimento. Então, tudo depende do nosso caminhar nesta encarnação, para que na nossa próxima a gente esteja um pouco melhor. É impossível que a gente, diante da situação que nós vivenciamos, a gente saia dessa encarnação como um ser de luz. Nós podemos sair um pouco melhor do que quando nós chegamos. O que nós não podemos é ficar estacionados, deixar tudo para frente, empurrar com a barriga, como diz. E o nosso Mestre Jesus, ele sempre deixou, diante dos ensinamentos dele, coisas que nós precisamos utilizar na nossa vivência. No mundo tereis aflições, tende bom ânimo, eu venci o mundo. Será que quando nós temos passado por dificuldades, principalmente por dificuldade da saúde nossa, ou de algum parente nosso, dentro da família, como nós lidamos com isso? Como nós temos cuidado disso? É muito fácil quando a gente escuta as pessoas falarem: eu já entreguei nas mãos de Deus. De que maneira nós entregamos nas mãos de Deus? Porque falar que eu entreguei a minha dificuldade, o meu problema de saúde para Deus é uma coisa, mas eu realmente aceitar que esse problema seja feito de acordo com a vontade de Deus é outra coisa. Porque nós acabamos de fazer a oração do Pai Nosso e nós entendemos assim, quando falamos na oração do Pai Nosso: seja feita a vossa vontade. Será que realmente nós estamos dispostos para que Deus faça a vontade dele? Porque, como eu falei anteriormente, nós somos o maior obstáculo
para que Deus faça a vontade dele em nós. Porque nós ainda deixamos prevalecer dentro de nós a nossa vontade, o nosso egoísmo, o nosso orgulho. Nós não vivemos como Cristo viveu, como Cristo propôs e como Saulo de Tarso, depois Paulo, vivenciou a vida. Quantos de nós hoje estaríamos dispostos a adentrar a arena por amor à doutrina do Cristo, como tantos milhares morreram em Roma? Aí está a nossa dificuldade em que Deus faça a vontade dele perante nós, porque ainda nós não deixamos ele fazer morada em nossos corações. Interessante que esses dias, esses meses atrás, nós recebemos um palestrante lá sou do Centro Espírita Joana d'Arc, do outro lado da cidade. Nós recebemos um companheiro lá, vocês conhecem o seu Toninho, uma pessoa fantástica. E ele, antes da palestra, nós estávamos conversando com ele, e ele disse que se propôs a fazer uma palestra, e uns dias antes, a pessoa do centro que ele ia fazer a palestra ligou para ele e perguntou qual era o tema. Estava mais ou menos nessa época. Ele falou: o nascimento de Jesus. Ah, você vai falar sobre o Natal? Ele falou: não, eu vou falar sobre o nascimento de Jesus. Mas não é Natal, dezembro? Ele falou: não. A minha palestra vai ser o seguinte: quando Jesus nasceu em nosso coração, se é que já nasceu. Então, é uma coisa que a gente às vezes não se preocupa com isso. Nós seguimos uma rotina no nosso dia a dia, de segunda a segunda, com a maior preocupação nossa: trabalho, família, contas. Quanto tempo da nossa vida, no dia, na semana, no mês, nós nos dedicamos ao Mestre Jesus ou a Deus? Isso não significa só vir a palestras, tá? A palestra é apenas um momento de entendimento, conhecimento, interação. O nosso encontro com Cristo, o nosso encontro com Deus, que é uma coisa individual, se dá no portão de fora, na maneira como nós agimos com tudo e com todos. A gente encontra muitas pessoas que têm um bom relacionamento com outras pessoas, um excelente amigo, mas não pode ver um gato ou um cachorro que está chutando. Isso é encontro com Cristo? E tem o inverso. Tem pessoas que amam gatos, amam cachorros, mas detestam o ser humano. Isso é encontrar com Cristo? Quando nós queremos entender o que é esse encontro com o Mestre, o que é esse encontro com Deus, nós precisamos compreender que tudo que Deus colocou neste planeta para nós desfrutarmos merece ser cuidado, merece ser amado. A natureza, os animais,
os pássaros, os seres humanos. Não adianta eu gostar de um e não gostar de outro, respeitar um, não respeitar o outro. É necessário que a gente aprenda a amar tudo que o Mestre nos ensinou a amar e tudo que Deus nos deu. Então, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, tem 13. O homem pode abrandar ou aumentar o amargor das suas provas pela maneira de encarar a vida terrena. Como nós encaramos? Reclamando, blasfemando, criticando. Por que fulano troca de carro e eu trabalho e não consigo trocar o meu? Por que fulano que faz a menos que eu faço é promovido e eu não? Por que isso? Por que aquilo? Não é assim? Vou contar outra historinha. Essa é do Raul José Teixeira. Raul conta que há muitos anos atrás ele era professor numa escola do Rio de Janeiro. E naquela época ele estava começando a perceber a sua mediunidade. E ele estava numa reunião na sala dos professores, todo mundo reclamando que fazia alguns anos que não tinha aumento salarial. E o Raul gesticulando, falando. Quando ele olha na porta da sala dos professores, que dava reto para um corredor das salas de aula, ele viu o mentor dele caminhando em direção à sala dos professores. Aí, conversando mentalmente com o mentor dele falou assim: vocês estão reclamando, né? Pois bem, uma outra encarnação vocês ganhavam bem e fingiam que trabalhavam. Hoje vocês só estão pagando. Hoje vocês estão trabalhando e não estão ganhando nada. Às vezes nas coisas menores das nossas vidas nós não prestamos atenção. No Evangelho está escrito ali que será cobrado até o último ceitil, o último centavo. Então, tudo que nós formos fazer nas nossas vidas, a gente precisava, antes de realizar, antes de responder, antes de agir, procurar mentalizar a seguinte pergunta: o que Jesus faria? O que Jesus diria? Mas às vezes nós nem lembramos de Jesus, porque nós só lembramos de Jesus no templo. Nós esquecemos que Jesus está com a gente na nossa casa, no nosso local de trabalho, na nossa vizinhança. Então é necessário que a gente comece a imaginar como Jesus agiria em tudo na nossa vida. Para a gente partir para o encerramento, que eu não ficar muito tarde, qual o objetivo da fé? O objetivo da fé constitui-se numa realização mais profunda. É a salvação a que se refere e reporta a Boa Nova por excelência. E como Deus não nos criou para a perdição, salvar, segundo o Espiritismo, significa elevar-se, purificar-se e sublimar, intensificando-se a iluminação do Espírito para a vida eterna. Não há vitória na claridade sem a expulsão das sombras, nem a elevação sem o suor na subida. Como nós nos propomos a elevação espiritual, moral, intelectual,
sem esforços. Nós precisamos buscar tirar de tudo aquilo que nós estamos passando no momento de sofrimento, de angústias e de dores, o melhor. Porque aquilo ali que está sendo o nosso ensinamento, aquilo ali que nós precisamos para nos fortalecer, para passar por aquela prova. Cada qual tem a sua prova a ser executada. E não tem como a gente fazer como a gente fazia na escola, colar. São diferentes as respostas. E cabe a cada um de nós buscar a melhor maneira de resolver cada problema que nos aparece. Jesus também disse para nós: eu não vim para os sãos. E disse em outro momento: eu vim para que tenham vida, mas vida em abundância. Mas essa vida em abundância que fala o Cristo, em abundância não de acordo com aquilo que nós desejamos, mas com aquilo que nós necessitamos. Deus não mexe uma palha para fazer aquilo que compete a cada um de nós fazermos, porque nós estamos diante de uma escola, diante de um aprendizado. Cada lição que aparece para nós significa que nós temos condições de realizar perfeitamente aquilo. Compete a cada um observar aonde eu estou errando, o que eu preciso corrigir. Se nós não tivéssemos defeito, se nós não fôssemos imperfeitos, nós não estaríamos no planeta Terra, um planeta de provas e expiações. Nós já estaríamos num mundo ditoso, num mundo feliz. Por isso que naquela música do Almir Sater, Tocando em Frente, ele fala assim: cada um de nós compõe a sua história, cada ser em si carrega o dom de ser capaz e ser feliz. O dom de ser capaz e ser feliz. E para a gente encerrar, eu ouvi uma frase essa semana na televisão, assistindo uma série interessantíssima. O cara fala assim: se você estiver passando pelo inferno, caminhe. Caminhe. É melhor do que nós ficarmos parados esperando as coisas se resolverem, não é? Bom, gente, é o que eu tinha. Mais uma vez peço desculpa pelo atraso. Eu peço para que nosso Deus, de infinito amor, de infinita misericórdia, soberanamente justo e bom, nos fortaleça nas nossas imperfeições, nas nossas fraquezas, porque nós possamos acender a luz do Cristo no nosso caminho, no nosso caminhar. Que nós possamos aproveitar os ensinamentos da doutrina espírita para tirar o máximo de nós para a nossa evolução. Nós, com certeza, absoluta certeza, podemos dar mais do que nós estamos dando. Que Jesus, o nosso Mestre, nos abençoe, que possamos retornar para nossas casas levando a paz e a harmonia em nossos lares. Muito obrigado. Agradecendo mais uma vez ao nosso irmão Pedro, né, que nos trouxe elucidação de nossas dúvidas e iluminação de nossas mentes, né, e nosso espírito. Agradecendo a presença de todos, aqueles que vieram pela primeira vez, aqueles que já são frequentadores da casa,
Como a dona Cleusa e a dona Neuza sempre diz, esse auditório está sempre lotado, né? Os nossos amigos espirituais também que necessitam ouvir a palavra, né? Como nós também, né? Que só estão no outro plano, está enchendo sempre a nossa casa. Mas nós contamos com vocês também na divulgação dos nossos trabalhos da casa, não só das palestras, como temos também o hospital, tem o trabalho da entrega das cestas, tem a evangelização infantil, o estudo da doutrina também, segunda-feira, trabalho mediúnico às quartas-feiras, e lembrando também que todas as palestras, inclusive essa, estão disponíveis no YouTube. Amanhã já está baixado, né? Na verdade subir, né? YouTube. Então quem quiser também acompanhar não só essa como outras e relembrar também os pontos, né? E lá pontinho por pontinho da palestra a gente vai refletindo um pouco mais e aprendendo sempre, pedindo a Deus para que tenhamos uma noite de sono tranquila e amparada pelos nossos amigos espirituais, que nos levem experiências também, que a gente possa usar no dia de amanhã, que amanhã seja um dia abençoado, feliz e essa caminhada para o nosso progresso. Uma boa noite a todos, sejam sempre bem-vindos, até breve.